Fala turma, Input 62 hoje na área e nós vamos falar de 7 atitudes de pessoas prósperas. É sobre isso, turma. O primeiro passo, o primeiro aspecto é você entender que prosperidade é bom, que prosperidade não tem nada de errado, que prosperidade eu devo desejar, que prosperidade cada um de nós deve buscar. E que tá tudo certo ser próspero, né? E essa busca incansável, ela tem que transbordar de uma forma muito genuína de nossos corações, né? E aí eu vou trazer algumas reflexões sobre o que faz uma pessoa, né, que tem uma mente próspera, o que eu preciso ter atenção no meu dia a dia para ter essas atitudes, esses comportamentos, essas formas de pensar. E uma delas eu já falei com vocês há um tempo atrás sobre ter as metas, né, financeiras, mensuráveis, né, palpáveis. Eu preciso trazer isso para minha rotina. As finanças, elas precisam estar na minha rotina. Quem quer ser próspero olha para suas finanças todos os dias, assim como a gente olha para a rede social. Isso é uma atitude de quem quer ser próspero. Outro ponto é não querer mudar o outro. O que é o do outro é do outro. As mudanças, elas partem de nós. Então eu preciso, né, internalizar que toda mudança ela parte de mim e não do outro. Isso é uma mentalidade, isso são atitudes de pessoas prósperas. Mudar a si mesmo e não o outro. E quando precisa desse movimento de mudança, quando eu quero algo diferente, quando eu quero que o outro faça às vezes alguma coisa diferente para mim. Não é o outro que vai fazer, sou eu que vou mudar meus comportamentos, minhas atitudes para que aquela pessoa traga o que eu desejo, o que eu quero e assim para tudo na nossa vida. A mudança ela parte de nós. Outra atividade, né, de rotina que pessoas prósperas têm são as rotinas de estudo. Isso para mim é muito forte, não é de agora que eu tenho essas minhas rotinas, essa rotina ela se instalou quando eu li o Milagre da Manhã e o Davi tinha 2 anos de idade. Antes de ter filhos, a gente tem uma autonomia na nossa rotina e depois deles as coisas mudam um pouco. Então o desafio para mim foi ajustar essa minha rotina de estudos novamente. Então, quando ele tinha 2 anos, completou 2 anos, eu li o livro e entendi que para eu não mexer com as rotinas da minha família, eu precisava ajustar as minhas. Nada muda se eu não mudar, que foi o que, né, trouxe um antes desse. Então, eu tive que ajustar minha rotina e eu resolvi acordar, fazer o Milagre da Manhã, 5 da manhã. Então, a partir dali, eu tenho essa minha rotina instalada. Todos os dias eu acordo às 5 da manhã. André, todo dia? Durante a semana sim, todo dia. Final de semana, como isso já se tornou um hábito, eu não sou a pessoa que fica dormindo até 9, 10, 11 da manhã. Não sou. Às vezes pode ser que eu acorde 8 da manhã, quando eu às vezes vou dormir um pouco mais tarde, mas a minha rotina é 6. Final de semana, 6h30, às vezes 5h30, dependendo do que eu tenho para fazer também. Então, turma, tenha uma rotina. Agora, precisa ser às 5 da manhã para ti? Não sei, tu vai escolher, tu vai determinar. Inclua uma rotina de estudo na tua vida. É sobre isso. Tendo essa rotina de estudo, as coisas começam a se movimentar. E o conhecimento é a coisa mais extraordinária que a gente pode adquirir. A sabedoria ela acontece com os nossos movimentos de acertos, de erros e de conhecimento que a gente busca. Então, reserve esse tempo para você. Pessoas prósperas buscam continuamente uma nova fonte de renda, múltiplas fontes de renda. A minha pergunta para ti agora é: quantas fontes de renda você tem? É uma? Se for só uma, ajusta, reorganiza e busque mais fontes de renda, mais fontes de renda, mais fontes. Seja incansável em buscas de fonte de renda. Isso é uma característica, isso é uma atitude de pessoas
prósperas. Cerque-se de pessoas de sucesso, é o tal do ecossistema. Se você é a média das 5 pessoas, né, turma, que a gente fala. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E aí a reflexão, a gente já falou sobre isso, é que cada um de nós faça uma reflexão. No meu meio, nas pessoas com que eu mais convivo, quem são? Lista essas pessoas, escreve num papel. Quem são essas 5 pessoas? Como é que essas pessoas são? Elas são prósperas, elas são ricas, elas têm dinheiro, elas fazem dinheiro com facilidade. Essas pessoas são saudáveis, essas pessoas têm bons relacionamentos, essas pessoas têm saúde, né? Essas pessoas se importam com outras pessoas, ajudam, têm um pilar, né, pilar social vibrante, né? São altruístas. Como é que é o teu meio? Lista as pessoas, escreve o nome delas e observa, pilar por pilar, pilar por pilar. Como é que essas pessoas são e estão? Você é reflexo disso. Então, às vezes, turma, não é deixar de amar e não é deixar de se relacionar, não. Às vezes tem pais nesse meio, às vezes tem irmãos, às vezes tem marido, esposas, né? E não é deixar de se relacionar, não. É passar o tempo necessário com essas pessoas. Não é, às vezes, né? Casamento já é mais desafiador, né, turma? Mas pais, se tem algo que precisa ser, né, afastado um pouco por comportamentos, atitudes que não condizem com o que você quer como prosperidade, é estar, né, passar o tempo que precisa ser passado, dar o amor que tu precisa dar naquela intensidade e deu. E tá tudo certo. Então faz uma reflexão de pessoas que você tem que se aproximar e ficar mais no contato, ficar mais presente, estar mais tempo com essas pessoas. E observa que você tem que diminuir um pouco da quantidade de vezes que tu vê essa pessoa, da quantidade de tempo que tu dedica com essa pessoa, na intensidade, né, desse relacionamento. É uma reflexão, tá? Se tu quer prosperidade, você precisa estar perto de pessoas de sucesso. E aí, um dos últimos aqui é do ouvir. Ele fala assim, ó, ouça. Ouvir com os ouvidos e com o coração. Se permita envolver-se e esse... sim, é o movimento correto. Já falamos sobre isso no Input 45. Acabamos de falar desse comportamento do ouvir. Muitas vezes a gente só está de corpo presente, mas o ouvido está longe de estar atento, né, a quem está nos falando. E às vezes o ouvir é ouvir, né, nós mesmos, o nosso coração. E isso só vai gerar atenção em cada um de nós quando a gente parar, turma. Quando a gente largar um pouquinho a rede social, quando a gente parar de ficar com o dedinho lá, sabe? E realmente se conectar com a gente e com os ambientes onde a gente está e aplicar técnicas de mindfulness, que é atenção plena. Eu falo muito sobre isso, da atenção plena em 60% do nosso tempo. Isso é gerenciamento de estresse, né? Isso é diminuição de ansiedade, de depressão. E aí o saber ouvir é isso, é ouvir com atenção, e para ter atenção tu tem que estar em mindfulness, em estado presente. E o último, que foi o que eu comecei, é desejar ser próspero. E aí quando as pessoas falam, mas isso aí, meta financeira, ter mais de uma fonte de renda, estar ao lado de pessoas de sucesso, pessoas ricas são pessoas que fazem algo de errado. Essas são as crenças que a gente tem, né, turma? E aí romper muitas vezes isso é desafiador, mas não é impossível. É um treino que tu vai fazendo com a tua mente até se tornar essa pessoa próspera. Então a prosperidade é uma decisão. A partir dessa decisão fazer as atividades, os compromissos com você mesmo e também tomar decisões com relação à tua forma de falar e à tua forma de pensar. Nós já falamos sobre isso, que tudo que a gente comunica geram pensamentos, que geram sentimentos e que potencializam as tuas crenças. Isso é um ciclo. Quanto mais tu comunicar que prosperidade é coisa só pra gente que tem dinheiro,
mas isso se reforça numa crença limitante, porque tu comunica, gera um pensamento, é verdade, pessoa próspera, rica é a mesma coisa, então é tudo gente errada, gente que faz coisa que não deve, e aí reforça o quê? Reforça um sentimento. Esse sentimento não é um sentimento bom, é limitante. Então, reforça a crença de limitação, Enquanto a gente pode ter uma outra comunicação mais potente, que a prosperidade, ela é possível, ela tem um caminho a ser seguido, eu consigo, eu posso, isso faz parte da minha vida, prosperidade, declarar sobre isso, eu vou sim ter várias fontes e comunica, até tu se tornar essa pessoa próspera e abundante. Então tem algumas atitudes no nosso dia a dia, já passei do meu tempo aqui, que a gente pode fazer, que são simples, né? Não estou trazendo nada absurdo, e a única coisa que às vezes pode dar um pouco mais de trabalho é as fontes de renda, aonde tu vai ter que parar e planejar como você vai fazer isso. Mas o vídeo de hoje justamente é para te trazer esse mindset, essa forma de pensar diferente. Eu não estou aqui para trazer nível 0 de desafio, justamente eu estou aqui para trazer novas possibilidades, e através disso você vai ter que parar, pensar, refletir, canetear, né? E aí tomar rumos diferentes na tua vida. Eu espero que sim, você saindo desse vídeo, anote as pessoas com que você mais convive, reflita sobre elas, comece a pensar e estudar sobre como você vai ter novas fontes de renda e assim construir esse universo de prosperidade na tua vida. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, muita prosperidade, muita abundância na tua vida porque tu merece, e a gente se vê no próximo input. Até mais!